Teste som. Vou chegar. Você Sakamoto, tá ligado? Ronaldinho! Olha só. Ficou maravilhoso. Pode ir. Salve, salve, família de plantão! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Ruka Drink. Eu sou o Rodrigo e hoje eu tô aqui com a presença do ilustre Gabriel Sakamoto. Fala, meu dono da Guilicast e do Tudo Xixi. Caralho. Tudo Xixi misturado. Se apresenta aí pra gente, por favor. Primeiro, queria agradecer pelo convite, tá aqui no Ruka Drink. Cara, eu gosto muito do canal, acompanho os vídeos. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Sakamoto, sou aqui de São Paulo, capital, Brasil, nosso Brasil lindo e maravilhoso. Tenho dois canais, um deles é o Guilicast, que é um programa semanal, toda segunda-feira a partir das 21 horas, horário de Brasília. E o Tudo Xixi misturado, né, que tem aí uma visualização um pouco maior, que já é mais pro público geral do mundo arguile, quer conhecer desde um roche, de um desafio, qualquer coisa. Mas enfim, são dois canais voltados pro nosso maravilhoso mundo Ruka, Xixa, Narguile, Narga, enfim, como você queira falar aí. Bom, então antes de eu dar a vinheta, vou chamar aqui o garçom aqui, ó. Mel? Com licença. Ó, louco. Esse é o Mel. Ó, Silveira. Tamo bem hoje. Boa. Voltamos aqui fumando e bebendo e fumando. Bom, Saka, Vamos lá. você tem muitos vídeos e muitas lives já feitas, já lançadas. E me fala uma live e um vídeo que foram os mais difíceis de fazer. Você diz o mais difícil de... O mais trabalhoso. De montar, de gravar, de... Tudo. Vamos lá, eu acho que o programa lá, eu acho que mais difícil, vou colocar em outra questão, porque a questão da estrutura, ela sempre foi a mesma e ela se modificou de um lugar para outro, mas nada que fosse assim, ela já era mais preparadinho. Claro. Então eu acho que o mais difícil, e também ao mesmo tempo vou colocar aqui acho que o mais, ou se não um dos mais emocionantes, foi quando eu gravei com o nosso querido Richan Damazé e ele trouxe nada mais nada menos do que Sharif Mamoun, que é o herdeiro da Khalil Mamoun, né? Ele esteve no programa e ele De nada, meu patrão. Quando precisar novamente, a gente faz isso com você. Fica tranquilo. Muito bem, Silveira conhece perfeitamente como eu vou falar, que nem nosso querido patrão, então um grande abraço. E esse programa foi assim, difícil porque ele tava falando em árabe e tinha que ter rolar a tradução e eu tinha que... Ele falava, o Richard traduzia, e aí eu entendia, respondia, tinha que fazer essa tradução. Aí ficava uma tradução então atrás da outra. Dava um tempo de delay, mas o mais difícil era o que perguntar para uma pessoa que nunca veio pro Brasil, que não conhece o estilo brasileiro de fumar, de produzir as coisas, mas foi o mais difícil, o mais trabalhoso e, na minha opinião, também um dos mais recompensadores. E de vídeo... Deixa eu parar pra pensar, de vídeo, tudo xixi misturado, cara. Teve muita coisa assim um pouco complicada. Teve um vídeo que você quis trazer um conteúdo, mas até você conseguir ele demorou, teve uma dificuldade? Muito boa pergunta, cara. Teve sim. Teve algumas coisas que assim, eu pensava, eu falei, não, vou fazer. Aí na hora de fazer eu falei, tem muita coisa
coisa pra fazer, não vou conseguir. Vou pegar uma ideia. A gente fez no ano passado, no Halloween, a gente fez um vídeo que a gente falou, vamos falar de Pumpkin Pleasure, né? Nada melhor do que falar de abóbora, né? Na época certa, né? No Dia das Bruxas. E o problema foi montar aquilo, porque eu comecei a colocar, vamos comprar teia, aquelas que imita teia de aranha, vamos comprar potezinho de plástico que imita pra montar todo caldeirão. O cenário. E aí eu tive a brilhante ideia de vamos colocar gelo seco. Só que vamos colar uma coisa, um potezinho de plástico na parede e vamos colocar gelo seco. Só que o gelo seco, se ele não tiver nenhum líquido por dentro, ele vai ressecando. E ele estragou diversos potes. Então foi um vídeo que eu demorei tranquilamente, vou falar pra você, umas 6 horas pra gravar. Porque eu gravava, aí caiu o negócio. Aí começava o gelo seco parava de funcionar aqui. Aí tava funcionando desse lado. Aí no copo ele tava transbordando. Ou seja, não tava rolando a sincronia. Mesmo eu tento pensar nele há muito tempo. Mas eu falo, tem algumas coisas que acontecem na hora que ficam um pouco mais complicadas e a gente tenta remediar da melhor maneira. Mas eu acho que é um no final tudo deu certo. Eu falo, quem me conhece sabe que assim, se você perguntava assim, se você chegasse e falar assim, saca, você consegue ir até ali na RV e fumar um rocha? Eu falei, eu não consigo, eu vou dar um jeito, entendeu? Então eu sempre falo, não é questão de falar assim, eu vou conseguir. Eu acho que às vezes até uma pré-ponta de falar, não, eu vou conseguir. Porque é meio que falar assim, não, nada vai me impedir. Quando eu falo, eu vou dar um jeito aqui, vai ter dificuldade, eu vou passar por cima com a ajuda da galera e eu vou tentar chegar ao máximo possível. Ele falou comigo ontem, eu tava conversando com ele sobre proposta de emprego e tal, e eu falei, eu espero. Porque eu costumo falar, eu espero. Mas ele falou, você não tem que falar, eu espero, você tem que falar, eu vou fazer, eu vou conseguir. Sim. Eu falei, poxa, verdade, porque normalmente eu falo, no começo do canal eu falei, um dia eu espero gravar com o Sakamoto. E hoje eu consegui. Legal, eu fiz isso. Fico feliz. É que eu falo, eu vou dar um jeito, é uma forma meio, é um cambalacho, você vai passando por uma série de dificuldades pra conseguir o que você já colocou na cabeça. Mas o dar um jeito é uma forma de conseguir também. E hoje a gente tá fumando a faca Kiwi, um fumo que você particularmente gosta. Muito bom. Você sente o Kiwi de verdade, né? Nada mais, nada menos, né? Apenas não tem chocolate só. Não tem baunilha. Não tem menta. Não tem menta, não tem luz no fumo. Não é tão doce, não tem câmera, não é gelado. Nada. Tem só Kiwi. É muito bom. E harmonizando com drink, né? Uma caipirinha, uma saqueirinha. Queria parabenizar vocês pela ideia, né? Saqueirinha, saque, saca, né? Sakemoto. Vamos falar que é o Sakemoto. É o Sakemoto. É o Sakemoto aqui, ó. E eu gostei. E eu queria parabenizar porque tá realmente muito boa, cara. A saqueirinha tá... Assim, E tem aquela bobeira, né? Que eu vou falar uma verdade. Tem uma bobeira. Se você toma uma saqueirinha, é porque é bebida de mulher. Cara, primeiro... Bebida é bebida, não tem negócio de mulher ou de homem. Não, mulher e homem é tudo a mesma coisa. Uma coisa, tem muito drink Pode que é escolher rosa. O que quiser. Tem muito drink rosa. Que é bonito pra caramba, cara. E o povo fala, você tá tomando um drink rosa, você é bichinha? Não, essa é uma bobeira muito grande, até no mundo do narguilé. Nós temos aqui uma moça aqui junto com a gente nas gravações que pode e vai fumar do jeito que ela quiser. Se ela não quiser fumar, ela não vai fumar. Se ela quiser fumar qualquer coisa, ela... Não é que ela tem o direito de escolher. Ela já pode fazer o que ela bem entender no mundo. Não, eu falo, tanto pra homem, pra mulher, pra nós, desde que a gente não leve a informação do arguilé de uma maneira errada, tá todo mundo incluso. Também tem essa questão entre homem e mulher. Normalmente falam que quem toma uísque normalmente é homem. E vodka é mais mulher. Você prefere vodka ou uísque? Cara, eu vou ser bem honesto. Eu gosto mais de vodka. Vodka ou saquê mesmo também é muito gostoso. O whisky pra mim é mais forte. Eu sinto uma porrada um pouco maior. Sim. E assim, tem as misturas com whisky, já tomei, são bem legais. Mas acho que o gosto do whisky também é uma coisa muito tão marcante. É uma coisa muito tem muita presença no drink. Então pra mim já não é que eu odeio ou vou repugnar quem faz essa escolha. Mas a minha preferência melhor é em relação Eu particularmente gosto de tomar quente. Eu gosto de um whisky, mas nunca recuso uma vodka. É sempre bom, né? Mas só que o whisky não tem muito drink. É difícil você achar drink com whisky. O whisky você vai... Ele tem bastante drinks, mas comparado com a vodka... que tem... Ela é mais coringa, né, do que o próprio whisky, né? Ela tem mais possibilidades. Vodka coloca em tudo. Mas se bem que hoje o próprio whisky aqui no Brasil tem sido consumido de diversas formas, o que é bem legal, né? A nossa criatividade, né? Eu acho que vocês representam a criatividade do brasileiro, né? De pegar o drink e criar... colocar junto com sabor, às vezes harmonizar na mesma proposta,
ou tentar trazer uma coisa diferente aqui no copo, que vai dar um complemento diferente ali em cima. Então eu falo, isso é bem legal, porque o pessoal de casa tem que ter a curiosidade. E não são elementos aqui que você vai falar, putz, eu vou ter que ir lá no mercado, vou ter que gastar R$1.000 pra fazer. Não, cara, já é um saquê básico de um valor médio bacana e que você pode usar pra fazer diversos copos. Feira tem em todo lugar. Né? Fruta você encontra em todo lugar, supermercado, hortifruti, feira, enfim, onde você preferir. Então dá pra reproduzir isso em casa e também um tabaco também de custo-benefício bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Hoje eu tô aqui, eu vou falar tudo que tem que falar. Mas eu sou curioso. Pra você, assim, Stifler, qual que é o tabaco que você gosta mais, né? Qual o sabor de tabaco que você gosta mais? E a bebida? Não precisa harmonizar, mas de cada ponto aí. Eu gosto muito de menta. Menta, geladão. Gelado tem que estar presente. O Marco fica bravo comigo porque direto eles falam, mano, quero fumar Strong Mint. Os caras já tá enjoado, mas eu compro 3, 4 caixinhas e vou juntando potinho. Eu sempre fumo Kenny Mint, menta, Strong Mint. Tudo quanto é menta, você tá ali, tá garantido. Qualquer menta eu fumo, qualquer menta eu gosto. E no copo? No copo, normalmente eu gosto de tomar whisky, porém como o meu bolso não é tão forte assim, eu sempre tomo uma breja. Então uma cervejinha cai bem aí. Harmoniza com qualquer coisa. O menta cai super bem. E como você falou, né, na propriamente da casca, que aumenta mais a madeirada, né? Ela combina bem com cerveja. E além da menta, eu gosto muito de fumar limão também. Um limão que eu gosto muito, a Slime the Rocks da Adali, que remete uma caipirinha. Sim, ele lembra bastante essa ideia. E aí eu gosto de harmonizar com a própria caipirinha de limão. E é bem saboroso mesmo, não tem nem o que falar. Peraí, só interrompendo aqui um segundinho pra vocês, porque ele casou aqui, ó. Parabéns! Muita felicidade! Arrombado! Você gosta de conhecer lounges, é claro. Todo mundo que fuma gosta. Porém, você gosta de conhecer lounges longe. Assim, visitar, quando eu viajo, eu vou conhecer um lounge. Você vai, tipo, um exemplo, uma viagem de descanso, você vai pra praia, você vai pro interior e tá sabendo que tem um lounge lá perto. Você gosta de ir ou você quer ter um tempo de descanso do narguilé? Isso é uma pergunta também muito boa, acho que nunca me fizeram em relação a essa questão de descanso. Eu sou uma pessoa hoje, eu acho que vou falar uma coisa que eu nunca falei, que é... Eu sou uma pessoa que conversa, troca uma ideia sem problema nenhum, gosto de conhecer pessoas como uma boa parte delas. Sempre fazer amizade, trocar experiência, acho que é incrível, né? Os meninos estão aqui. Sempre sendo bem não vou deixar de citar ela que também está ajudando bastante aqui. Então, eu sempre gosto, né? Pra falar aqui, né? Não é merchan nenhum, a RV é um lounge, né? Na Rua Você já veio várias vezes. Eu venho aqui, eu bato carteirinha, Renan é um grande parceiro que eu conheço antes da RV, então essa amizade já vem de longa data. E uma coisa legal é que, assim, eu gosto de descansar no final de semana. Por exemplo, pô, gravei vídeo, fumei narguilé, falei disso o tempo todo. Aí no final de semana eu gosto de desligar, passar um dia... O Silveira sabe muito bem do que eu tô falando, né? Às vezes deixar o narguilé de lado e, enfim, cara, assistir um filme, sair pra comer... Porque mesmo a gente gravando, estando no mundo do narguilé, a gente não vive só disso. Exato. Os caras comentam muito bastante na nossa página, porque são 4 integrantes, então são 4 pessoas pra fumar narguilé. Porém a gente sempre posta fotos fumando. Eu vim fumar ontem. Ontem eu não sei se os moleques fumaram, eu postei coisa. Nenhum deles fumaram ontem, eu postei coisa. Na semana, o João fumou e postou. Mas parece que tá todo mundo fumando todos os dias. Passa essa impressão, né? Eu gosto muito de narguilé, mas tem dia que eu quero ter um descanso. Eu vou ficar tranquilo, eu vou sair, eu vou ficar em casa. Eu não quero ter aquele contato. E falando em tabacaria, hoje a gente tá aqui na RV, Cuca Lounge, na Rua Mulheres 215, Jardim Marajoara. E também tem os patrocinadores. A gente tá aqui com a Racha de Arguilhas, Beta é Beta, né, pai? Tem a Rucadir, o copinho tá ali atrás, a gente fez unboxing já, vai lançar vídeo. Já lançou? Já lançou. Já lançou? Já lançou. Mas aí, essa questão, só pra complementar, quando eu viajo, eu gosto de visitar. Mas eu não gosto de assim, vou viajar pra ficar fumando pra caramba. Eu falo, se eu viajo, é pra dar aquele off na cabeça. Então, é pra curtir um pouco também. E lounges nem sempre são parecidos. Tem lounge aqui perto que o povo vai e se reúne e vira tipo meio que uma festa. Um lounge barra balada. Aqui na RV é um lugar mais tranquilo, tem a música, vem bastante gente, porém você tem seu espaço pra sentar e fumar. Eu fui pro Paraná e lá eu fui num lounge. Eu fui, já eram umas 6, 7 horas. Tava começando a escurecer. Eu falei, pô, tá meio vazio. Ele falou, não, aqui começa a pegar depois das 10, a gente vai até 5 da manhã. Eu falei, não, mas como é que é? Ele falou, é que aqui é um lounge barra balada. Então tem muita gente que não fuma que vem, porém é tipo uma balada que libera arguilé. Sim. E lá eles não vendiam nada. E com relação a esse tipo de situação, acabam me perguntando, né? O que você acha desses lounges assim, assado? Eu falo, cara, desde que o arguilé, o narguilé, o nargas, o narg seja preparado, seja feito com carinho, com toda atenção,
cara, pra mim tá tudo certo. São propostas, né? Então a gente fala assim, um dia você vai acordar, tipo, você vai falar assim, saca, eu tô um pouquinho mais animado, cara, eu vou pra uma balada. Eu falo, show. Aí você vai chegar no dia seguinte, eu falo, saca, pô, peguei um pouco pesado, ou não, cara, fiquei até de tarde, vou num bar tomar uma cerveja. Ou não, vou ficar em casa. Então, é lounges para tipos de energia que você tem de determinados dias, né? Então eu falo, só que também, e perfil, tem gente que gosta de um mais regular, é mais linear, gosta de vir no RV, que é mais sentado, é mais tranquilo. Eu sempre gosto de vir aqui, não porque é nosso patrocinador, e sim porque é um espaço mais tranquilo. Eu posso vir sozinho, sentar e fumar. Eu sou amigo dos funcionários daqui, do Omar, que já é amigo meu, Vinícius, Hideki, Renan. Eu venho aqui pra fumar. Final de semana vem mais gente, então eu consigo conversar com todo mundo. E aí já é um lugar mais alegre. Mas assim, até mesmo se um dia se a gente tiver alguma energia, vamos curtir, né? Vamos dar aquela pisada na jaca, né? A gente fala, vai pra um lounge, vai pra uma balada. A questão é o seguinte, que assim, a gente tem que gostar, podemos gostar de arguile, mas eu sugiro como uma possibilidade você também ter outros gostos, porque você diversifica seu assunto, você diversifica sua cabeça. Roda de amigos. Não é só roda, você tem muito assunto, você tem coisas pra falar de outros segmentos. Eu conheço gente assim, que gosta de arguile e carro pra caramba, carro e moto. Tem gente que gosta de arguile e gosta de série. Arguile, eu falo, arguile, ele é um lifestyle muito legal. Sim. É muito bacana. Mas ele tem que ser um dos complementos pra vida. A gente não tem que ficar só falando disso, porque também chega uma hora que satura e fica chato pra caramba, né? Ficar só falando, que rocha que é esse? Que fumo que é esse? Não sei o que, não sei o que. Mas você já fumou tal, você já usou tal carvão. Eu falo, é legal você, não conversou de arguile aqui, tava conversando com a rapaziada, falei de um rocha que o Omar fez aqui. E depois a gente falou de filme, falou de tapete, falou de sofá, falou de tatuagem, falou de camiseta. Sempre diversificando no assunto. Eu acho que arguile é um bom assunto também, mas não apenas isso. Tudo que é excesso não é tão fica ruim. Tipo, eu queria saber, por exemplo, todo mundo te conhece, tipo, muita gente conhece você. É referência no mundo arguile. Por exemplo, você pegar um dia, vou ir pra praia, dar uma relaxada, você tá lá na praia e, sei lá, começar a aglomerar um monte de gente, não só na praia, mas em algum lugar seu de lazer, tipo, você tá lá... E você não foi para o arguile. E você foi descansar ou passear. Gente, tipo... Assim, bastante gente, isso não acontece, muita gente. Tem acontecido com uma maior frequência, né? Você vai ganhando mais exposição, então pessoas que gostam de ir ao shopping, ir ao cinema, também gostam de arguile, que eu acho isso bem legal. Pessoas que gostam de comprar roupas e acabam me encontrando numa loja. Gente que gosta de, por exemplo, de ir ao mercado, por exemplo, ou precisa ir ao mercado, acaba me encontrando. Mas assim, a aglomeração, ela não acontece. Mas tem acontecido com algumas frequências, por exemplo, principalmente shopping. Vai no shopping, aí, a molecada vem e eu faço questão de parar o meu tempo, trocar uma ideia, porque o Silveira vai falar, de novo, sabe, tu fala isso toda vez, mas é uma coisa que a gente sabe muito bem. Se não fosse por essas pessoas, né, também fico muito feliz de vocês terem por acompanhar todo o conteúdo, né, todos aí. Se não fosse por essas pessoas, cara, de nada você viria fazer conteúdo. Não é que assim que a gente faz conteúdo para que as pessoas reconheçam o nosso trabalho. Não são elas que comentam, que agregam, que criticam quando precisa ser criticado, elogiam da melhor maneira possível e fazem crescer e servem como combustível. Eu falo, nada mais, nada menos. A palavra que define as pessoas que assistem o canal é combustível. Combustível para a vida, pessoal, profissional. Sempre tem um retorno no seu trabalho. E o retorno, eu falo... Não sendo obrigatório. Sim, satisfatório. Exato. Não pode se tornar uma obrigação. Tem que se tornar uma satisfação. Você fez um vídeo, esse não teve tantos likes como o outro. Não desanimar nunca. Não. O que aconteceu mesmo, Silveira também já deve ter passado por isso com certeza, e gravar um vídeo e falar... Não ficou legal. Vamos de novo. Teve vídeo que eu já gravei inteiro, assim, ó. A luz estava montada, gravei, fiz tudo, papapá, lindo, maravilhoso. Desligamos as luzes, guardamos, tal, câmera, guardamos. Aí fui colocar no computador e eu falei, o foco parecia perfeito ali na hora. E ele tá cagado. Eu falei, o que eu vou fazer? De novo. Vamos lá, montar tudo de novo, vou fazer tudo de novo. Mesma ideia, sem perder o feeling, sem perder a emoção. No começo do seu canal, você gravava dentro do seu quarto, né? Isso. Eu já te acompanho há um tempo, você gravava dentro do seu quarto. E você fazia toda a produção sozinho, você tinha todas as iluminações, como é que era? É bem legal isso aí, porque eu gravava em casa, abria meu quarto lá, abria a janela, fechava quando tinha muita luz. Ia na cozinha montar rocha, balancinha de precisão, eu lembro de tudo. Então, isso é muito legal, é uma coisa bem nostálgica pra mim. Mas gravava em casa, gravava no meu quarto
ia fazer tudo no meu tempo, né? Às vezes demorava, sei lá, 8 horas pra fazer, porque eu gravava uma parte aqui, aí eu assistia a televisão, aí eu fazia um negócio, não sei o quê. Porque não tinha uma rotina muito firmada. Não tinha muito o foco total pra falar, pô, vou gravar tudo agora. É. Você podia ter esse descanso. Exato, então eu me dividia bastante. Mas a partir do ano passado, né, começou a ter a produção, né? Queria mandar um grande abraço pro meu fiel escudeiro, meu segundo braço, Patrick Maê. Sem ele o canal não andaria de maneira nenhuma, que ele vai dar o sangue e ele é família, assim, mas ele era meu amigo, ele já era meu amigo, mas ele entrou por pura capacidade de estar lá. Né? Eu acho que trabalho e amizades, elas têm que ser divididas. Entrou por competência. E até mesmo o Leandro Oliveira também, sempre nos auxílios aí, que é bem legal. Então teve uma rotina, só que não que ela ficou maçante a ponto de falar, putz, eu tenho que gravar, vai ficar chato e eu vou perder a vontade. Não, acho que ficou mais legal, porque você tem a estrutura. Você fala, pô, a estrutura tá tudo aqui. Tá tudo bonitinho. Tá tudo certo. Dá vontade de gravar. Dá mais vontade de gravar. E hoje em dia você mudou o local de gravação. Hoje eu tenho um escritório próprio, onde a gente grava tudo, tem todos os equipamentos, assim, não que não falta nada, não. Sempre falta alguma coisa. Tem a sua cozinha ali de tabaco, de rocha. Isso, tem a minha cozinha, onde a gente deixa tudo que é mandado pra testar, todas as coisas de gravação, deixa tudo organizado. Tem uma região onde a gente guarda os equipamentos, né? Assim como o Silveira guarda certinho deles, eu já acompanhei desde o início, pô, dá tudo no jeito, tudo certinho, então tem que ter essa organização, né, Silveira? Tem que guardar tripé, tem que guardar lâmpada, tem que guardar iluminação certinho, os tripés, então tem um lugar pra guardar isso. E tem onde a gente grava, eu falo que assim, uma coisa que o Du sempre cobra, eu falo, pô, eu nunca vou conseguir fazer, e que é escolher o lugar pra gravar certinho. Isso eu tô terminando, em breve vai ter algumas mudanças, então já dou um spoiler aqui, não tem problema nenhum, mas em breve vai ter um lugar mais certo pra gravar. Mas lá é apenas escritório, não residência? Não, lá, assim, não é residência, porque eu falo, lá é pra trabalhar, minha casa é pra dormir, lá é pra acordo e vou trabalhar. Você separou muito bem. Fecha o escritório, de lá pra casa é só pensar no que eu vou jantar, o que eu vou assistir de filme pra dar uma relaxada, que playlist de música que eu vou escutar. Você fica pensando muito em arguilha. Sim. Mas eu divido hoje muito melhor, hoje quase 100% eu consigo dividir bem a vida pessoal e profissional. Como é que você reagiu? A primeira pessoa chegou pra você e falou, eu quero tirar uma foto ou eu quero um autógrafo seu. Esse primeiro contato de alguém falar assim, pô, eu vi teu conteúdo, quero tirar uma foto. Eu falei, puta merda, o que eu vou fazer, né? Eu falo, beleza, uma foto, eu sorri ali, mas sem saber porquê, não sei o que o cara gostou, às vezes ele só viu e quis tirar uma foto, mas foi bem assim, eu fiquei em choque, falei, o cara quer tirar uma foto comigo. Falei, beleza, vamos tirar. Mas do autógrafo, isso aconteceu a primeira vez, se eu não me engano, posso estar falando aqui, é uma camiseta que rolou em Maringá em 2015 ou 14, onde o cara veio com uma camiseta, que é o meu querido o Gago, da Gago Nardes, que é uma tabacaria em Sarandi, enfim, é uma cidade próxima a Maringá. E ele veio levando, queria assinar a camiseta e tal, não sei o quê. Só que eu fiquei mais assim, aliviado, porque viu a galera junto, sabe? Então não foi só todo mundo junto. Já tinha umas 10 pessoas assinando, eu falei, tô mais tranquilo, porque se fosse a minha, e a mão trêmula mesmo, assim, sabe? De, como que... Sabe aquela hora que você esquece como que escreve? Não porque você tá no mundo do celular, mas... Puta, a pessoa tá pedindo um negócio que não é... Faz uma questão dissertativa, assim, sabe? Escreve na prova aí. Então foi bem estranho, fiquei bem em choque, mas... Não que depois você acostuma, saca a moto, tá aí se achando fodelão e tudo mais. Mas é que depois você acaba tendo uma frequência maior e você consegue assimilar um pouco mais essa relação. E ela fica mais frequente e fica mais intensa, cada vez mais gostosa. Eu consigo ter mais liberdade cada vez mais de conversar, de bater um papo, de abraçar, porque tem uma coisa que às vezes as pessoas chegam e falam assim, ô saca, beleza, pode tirar uma foto? Aí eu já falo assim, não. Aí o cara fala, como assim? Eu falei, não sei seu nome? Aí fala, meu nome é Chifre. Eu falo, tudo bem, tudo certo? Pô, você tá assistindo o canal? Tô acompanhando. Bata um papo antes. Porque acho que tirar uma foto e tal, pô... É tão vago. Assim, eu me coloco no lugar do cara. Porque, tipo, ele fala, nossa, tirei uma foto com o Gabriel Sakamoto, com o Eduardo Macário, com o Rodrigo da Rocadrink. Tipo, pra gente, eu não conheço a pessoa. Ela pode me conhecer, te conhecer, ela sabe a história. Porém, você quer saber um pouco mais sobre o seu público. Com certeza, porque assim, eu me coloco no lugar da pessoa. Vou pegar um cara que eu sou fã, o Silveira também que assim, o cara veio da televisão, tá na internet, criou uma mídia sensacional, até como peço pra vocês conferirem se vocês não conhecem, que é o Marcos Mion.
Cara, Marcos Mion pra mim é um cara da internet que ele conseguiu migrar do mundo, entre aspas, analógico da televisão pra esse mundo totalmente digital das redes e, cara, fala de diversos assuntos. Então, se eu estivesse na frente a frente com esse cara, eu mando assim, ó, respondo as histórias dele igual um maluco. Assim, pá, pá. Se eu encontrasse um cara desse, se eu falasse, ô Marcos, ô Mion, vamos tirar uma foto, ele fala, vamos, só tirar uma foto, fala, porra, velho. Eu vi todos os conteúdos do cara, queria trocar uma ideiazinha rapidinha ali, que o cara não falou nada. Não que você vai deixar de gostar do cara, mas claro, vai ficar um pouco incompleta aquela relação. E você fez isso o diferencial. E querendo ou não no meu caso, no meu caso não acho absolutamente nada, mas tem muitas pessoas que realmente são famosas, assim, a níveis globais, que elas mudam a vida das pessoas, né? Elas mudam de fato, elas transformam vidas, e isso é incrível. Por que você começou com o canal? Por que você começou a gravar vídeos, na verdade? Porque você já vem antes do Arminicast, já vem antes do Xixa. E, né? Uhum. A ideia de começar, isso eu sempre gosto de falar. Eu falo isso porque é bem legal. Eu sou formado em rádio e televisão. Eu ia comentar isso agora. Eu sou formado em rádio e televisão. Me formei pela Fundação Casper Libero, né? Então, eu vou falar, o ano que eu me formei, vocês vão falar, puta, o Saka é velho, eu achei que ele fosse mais velho ou mais novo, né? Mas me formei em 2011, então, ó, eu tenho um tempinho. E eu sempre trabalhei em rádio, né? 4 a 5 anos eu fui... 4 a 5 anos eu trabalhei na área de rádio, mais ou menos uns 6 anos. 6 anos eu trabalhei com rádio mesmo. E eu fui apresentador, eu fui locutor, eu fui produtor, eu fui editor, eu fui diretor. Trabalhou em quase todos os setores. Todos os braços dos setores do rádio eu trabalhei. E o último foi a apresentação mesmo, que teve a época assim que eu mais trabalhei, é que eu tinha um programa de segunda a sexta, que eram 4 horas por dia. Só que eu não ficava chamando música igual na FM, eu trabalhava na AM, na Gazeta. E eu tinha que conversar muito, improvisar demais, porque eles davam a pauta, davam as entrevistas, só que eram 4 horas falando. Então 4 horas falando vai, por exemplo, com 12 músicas no total, 3 músicas por hora, vai lá 12 minutos. Cara, você tem muitos minutos falados. Então foi onde eu aprendi o improviso. E sempre tento melhorar, onde eu aprendi uma comunicação um pouco mais direta. A postura do vídeo. E a postura do vídeo, ela veio também, por incrível que pareça, eles gravavam os bastidores. Então você tava falando o microfone ali assim, aí gravava o vídeo e ficava assim. Não, agora eu vou falar assim, né? Falar mais bonito, não sei o que. E isso já começava lá dentro. E a ideia do vídeo, de um grande parceiro nosso, Neide Silveira também, né? Esse parceiro Pombo de Adão, que virou agora só Pombo Produções. Estamos em hiato. Estamos em um hiato igual o Capidia, né? Então o Greg foi um cara que eu conheci ele e ele já sabia muito de arguilha. Ele me apresentou algumas coisas, eu tirei minhas dúvidas. E aí ele tinha um blog do arguilha. Ele falou, vou gravar um vídeo era review do leitor, Silveira? Post do leitor. Post do leitor, aí ele fez um vídeo do post do leitor, ele gravou um vídeo, aí o Rafael Barreiros, que foi o criador de tudo, que eu falo, esse é um cara que eu tiro o chapéu, porque ele criou o mundo do arguilha, os vídeos de arguilha no Brasil, é o maior exemplo, eu não sou porra nenhuma perto desse cara. Qual que é o nome dessa palavra aqui? Qual que é o nome desse produto aqui que a gente tá usando? Cerâmica. Não, qual que é o nome que a gente fala, todo mundo? Roche. Ele foi o primeiro cara a gravar um vídeo e falar, isso aqui é um Roche. E aí pegou, Roche. Então hoje eu vejo o cara assim, vem aqui na RV, me faz um Roche disso. O cara vai na loja, eu quero um Roche desse. Eu falo, porra, foi esse cara que criou. Foi ele, né? E aí o Greg gravou um vídeo post do leitor, só pra retomar. Ele falou, vou gravar um vídeo. Eu falei, te ajudo, tal, não sei o quê. Aí o Barreiros falou, pô, gostei do leitor, você não quer gravar direto? Ele falou, vou. Aí em um dia, eu sempre acompanhava o Greg. Eu comecei a sair com ele bastante, gravar. Teve um dia, uma infelicidade, né, uma tragédia aí familiar dele aí. Mas ele falou, Saka, tenho que me ausentar por alguns dias. E o vídeo precisa estar lá, cara. Precisa estar lá. Tinha gente pra ver. Acho que era quarta ou quinta-feira. Eu acho que eu liberei o vídeo, era umas 4h30, por aí. E aí ele falou assim, eu preciso que você grave. Eu falei, não, eu só te ajudo a gravar. Ele falou, pô, você trabalha em rádio, você sabe improvisar, não sei o que. Eu falei, não, mas vídeo pra mim é outra coisa. Eu nunca tinha gravado um vídeo mesmo assim. Aí eu falei, tá, vou ajudar, meu brother, né, cara? Tem que fazer. O cara pediu com o maior carinho, se eu não fizer. Gravei o vídeo, tremendo assim, ó. Parecia a água na base, balançando tudo assim. Fiz o vídeo. Aí eu postei, eu falei, lá vai vir uma enxurrada de gente reclamando. Os caras, pô, é japonês, manda bem, parece que é japonês. Os caras, parte legal, não sei o quê. Deu um ótimo feedback, assim, perto do que eu imaginei. E a partir daí eu comecei a gravar junto com ele. A gente gravava junto, né? Tem muito vídeo nosso, né? Se o Silveira lembra? Meu e do Greg. Sim, vários. Eu
Na casa dele, no seu prédio. O cabelo nem é o mesmo de hoje, graças a Deus, o tempo faz bem pra gente. Mas a gente começou gravando desse jeito. E aí eles continuaram, eu parei um pouco por causa que o trabalho tava demandando muito. E aí depois de um tempo eu queria fazer, sempre quis fazer um programa mesmo, de arguilha. E como eu já tinha toda a noção de rádio, eu criei um podcast, né? O Arguilha Cast veio com um podcast. Mas você começou no mundo do arguilha e saiu do seu antigo emprego ou você conciliava os dois? Então, nunca tinha entrado de fato. Claro. Eu dava um tempinho pra lá, mas não era nada. O foco mesmo sempre foi minha profissão como radialista. E aí eu criei o Arguilha Cast como podcast pra... Falei, quero fazer isso aí, pô. Programa de rádio, bem, falar de assunto. E aí eu colocava música, colocava trilha, deixava tudo redondinho. O Silveira participou de uma porradinha aí. E aí eu parei. De novo, trabalho demandando. Eu tinha mudado eu fui pra outra. Saí de uma rádio, fui pra uma empresa, uma agência. E aí, muito trabalho. Falei, não dá, não consigo. Chego em casa, quero descansar. Ou naquela época que eu gostava de jogar, eu sempre só jogava duas coisas na vida, que era futebol e Counter-Strike. Aí eu gostava de jogar o Counter-Strike ali, mas os caras ficam revoltados, bate na mesa ali, depois vai dormir. Ou fazer uns gols, tomar uns gols, acontece. Mas eu ficava muito nisso. Aí eu criei o Arguilha Cast. Aí eu parei, aí o Zóio, né? Rodrigo Zóio, da Brazuca, que pra mim é um irmão, um padrinho de trabalho. A gente se ajuda até hoje muito. Ele falou, saca, vamos fazer aí um programa, cara, vamos aí, tá precisando. Eu falei, não, tal, não sei o que. Ele falou, tá bom. Aí eu falei, toda semana eu dava uma desculpa. Eu falei, não, mas não tem lugar pra gravar, não tem patrocinador pra dar pelo menos uma força. Porque eu falei, porra, como que eu vou tirar? Porque o investimento ali, pô, mesa de som, computador, microfone, porra, vai um dinheirinho. E eu não tinha dinheiro, pô, ganhava muito mal, assim. Desculpa a empresa que eu trabalhava, deve estar... Mas eu não vai ser recontratado. Não vou ser. Mas eu conheci eles lá e então tá tudo bem. Mas assim, não ganhava nada perto de poder fazer esse investimento. E aí o Zóio foi lá. Ó, quanto que é a mesa de som? Vou te ajudar. Microfone e tal. Ó, arranjei a Amazon, que foi uma das primeiras parceiras aí no projeto. A Amazon. E foi... Ele foi meio que a sua base pra poder fazer foi isso. O padrinhão, pegou ali e foi, não, cada desculpa que eu dava uma semana, ele vinha com a resposta na próxima. E aí ele me ajudou bastante, a gente acabou construindo, tanto teve também o auxílio um pouco do Carvalho, mas o Zóio foi o cara que ajudou monstruosamente. E aí começou a fazer, não parei, aí foi onde eu entrei. Toda segunda-feira eu me dividia com o trabalho, eu saía, o Arguilha Cast sempre foi 9 horas, nunca mudou. E eu terminava às 6. Aí eu saía às 6, chegava ali mais ou menos 7h30, eu tinha 1 hora e pouquinho para montar todos os arguilhas, imprimir as coisas que precisava, deixava todas as câmeras certinhas. Então eu corria igual um animal. Tinha programa que eu não conseguia raciocinar muito pelo cansaço físico que eu tinha de montar todas as coisas e pensar nela todo o seu dia a dia. E meu trabalho também ao mesmo tempo. Aí teve uma vez que eu falei, não, vou sair. Aí eu cheguei a trabalhar isso eu cheguei a trabalhar com o próprio Rodrigo, né, o Zóio da Brazuca. Trabalhei na Brazuca auxiliando diversas partes aí com ele. Foi um trabalho que eu aprendi demais, né, principalmente com ele. Então, aí foi onde eu entrei. Que aí eu saí do meu trabalho, entrei no Arguilha Cast, trabalhei com Brazuca. Aí depois o Arguilha Cast foi em 2014, tudo isso muito ruim, tá? E acho que um ano depois veio o TSM. E aí eu falei, agora vai. O TSM, eu comecei a acompanhar o TSM, ele tinha cerca de 15 mil inscritos. Então foi... E foi na época que eu comecei a fumar. E hoje eu digo, eu tenho orgulho de estar gravando esse vídeo, porque eu aprendi a esticar alumínio com você, passei pro Marco, passei pro Gui, o João já sabia e eu tô feliz por hoje. Não, que isso, eu fico muito feliz. Eu acho que vocês são meninos de muita energia. Eu acho que isso nunca pode faltar de fato. Energia, vontade de sempre crescer, de dar risada, de estar junto. A união faz a força, é aquela frase clichê, mas não deixa de ser uma verdade. Vocês são amigos, tem que continuar sendo amigos. Tem que criticar um quando tiver errado. A gente briga direto, mas só que é uma briga que... Mas é família, uma crítica né? construtiva. Mas família briga, né? Você vai brigar com tua namorada, você vai brigar com teu melhor amigo, você vai brigar com teus pais, você vai brigar com teus avós, com teus tios, com todo mundo. Não tem uma pessoa que você vai falar assim, nunca briguei. Até mesmo com a minha avó, que eu falo, minha avó é uma pessoa... Você fala, não tem jeito de eu brigar com ela. Eu já briguei uma vez com ela. Então eu falo, com todo mundo que você gosta, você vai brigar. Mas não porque você quer ser chato, mas porque você vê uma coisa errada. Ou porque às vezes também você tá errado naquele dia e falou uma coisa que não deveria. Mas acho que essa reunião, essa construção de ideias é o que faz vocês crescerem. Então essa energia vocês não podem deixar de manter, criatividade, né? Todos os envolvidos. Vocês têm que sempre ser unidos, trabalhar em cima. Cara, vocês têm um profissional brilhante atrás dessas câmeras que claro. Eu amo de paixão o trabalho dele. Tudo que ele largou, eu falei, eu me identifico muito com esse cara porque a gente largou mesmo. Largou profissão, você já tava engajado. E tanto que ele veio falar comigo porque eu tinha largado. E ele falou, saca,
você que fez as paradas e tal, o que você acha? Eu falei, cara, só vai. Ele falou, não, vou fazer uns cursos aqui. Eu falei, meu, você tem capacidade, criatividade, vai embora. Pode ser difícil. E hoje ele tá aí, você vê, feliz da vida, gravando aí com vocês. Estamos aqui no sabadão e eu tô feliz pra caramba, ainda mais que isso aqui que eu já acabei já os 2 copos aqui. Bom, então esse foi o Papo de Bar com o Gabriel Sakamoto, nosso primeiro entrevistado aqui no canal. Feliz demais, cara. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você assistiu, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos. E é isso. Muito obrigado. Até mais. Valeu, galera. Obrigado aí. Tamo junto!